Então, bom dia para todo mundo. Hoje, quarta-feira, nesse dia 16 de dezembro, nos coloquemos na presença de Deus, pedindo a luz do Espírito Santo, para bem podermos compreender aquilo que Ele nos fala no Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que as próximas festas do vosso Filho nos sejam remédio nesta vida e prêmio na vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje, para nossa meditação, nós temos o texto que se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 7, do versículo 19 ao versículo 23. Este trecho do Evangelho nos narra um acontecimento um tanto intrigante. João Batista, que manda 2 de seus discípulos para fazer uma pergunta a Jesus. E esta pergunta é um tanto chocante, sobretudo quando temos a consciência de quem mandou fazer a pergunta. João Batista manda 2 discípulos fazer a pergunta: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Isto é, toda a missão de João Batista foi justamente dizer que o Messias estava para chegar. E apontou até Jesus, dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, como é que agora ele manda 2 de seus discípulos fazerem esta pergunta a Jesus? Bom, nós podemos pensar em 2 perspectivas. O texto não é tão simples. A primeira perspectiva é: João está preso, ainda tem discípulos que o acompanham, porque nós sabemos que João Batista ele encabeçava um grupo que depois foi chamado os batistas, daqueles que batizavam. E, portanto, na prisão, já estava encerrada a sua missão, e ainda continuavam esses discípulos seguindo João Batista, mesmo de uma modalidade diferente. Então, para convencê-los de que ele não era o Messias e que o Messias tinha chegado, então, ao invés de João Batista fazer essa tentativa, então ele, de forma muito pedagógica, manda os seus discípulos. Então vão lá e perguntam ao Senhor. Então ele vai dar a resposta. Porque talvez ficava insistindo ainda de seguir João Batista, então João Batista diz que o mesmo Senhor dê essa resposta. E aí eles vão e fazem essa pergunta, até dizem: João Batista nos mandou a ti para perguntar: és aquele que devia vir ou devemos esperar outro? Aí Jesus, muito pedagógico também, não dá uma resposta direta, sim ou não, mas no momento ele curou muitas doenças, enfermidades, expulsou muitos espíritos malignos, curou cegos e assim por diante, e aí ele diz: o que vocês viram, agora vão dizer a João Batista, isto é, não vão dizer a João Batista o que eu disse, mas vão dizer a João Batista o que vocês viram. E aí o que foi que eles viram? Então eles viram que os cegos estavam recuperando a vista, que os paralíticos estavam andando, que os leprosos estavam sendo purificados, que os surdos estavam ouvindo, os mortos ressuscitando e o evangelho anunciado aos pobres. Aí nós voltamos para o capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, quando Jesus, ao iniciar a sua missão, vai ler o texto do profeta Isaías na sinagoga de Nazaré, fazendo a proclamação da sua missão. O Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor me consagrou, me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, e aí vai dizendo concretamente como é que essa boa nova vai chegando aos pobres, com a recuperação da vista, com a libertação dos cativos, com a proclamação do ano da graça do Senhor, e assim por diante. Então, nós dizíamos, nessas 2 perspectivas: será que João Batista tem uma dúvida se é Jesus ou se era para dirimir a dúvida dos seus discípulos? Então, aqui nós, se tivéssemos que optar, diríamos que João Batista tem consciência que está cumprindo a sua missão, que a sua missão já foi cumprida de anunciar, e anunciou e mostrou Jesus presente, o Messias. Mas como há ainda insistência de alguns que querem seguir João Batista, então ele, de forma pedagógica, envia para que eles mesmos tenham consciência de que Jesus é o Messias. E vejam que a última frase de Jesus do Evangelho é: feliz quem não se escandaliza por causa de mim. Isto é,
que não tem a dúvida se de fato é Jesus ou não, se não tropeça, né, nessa aceitação, nessa adesão a Jesus Cristo. Um fato parecido dessa atitude de João Batista, logo no início do Evangelho de São João, quando Jesus aparece, que ele diz: eis o Cordeiro de Deus, então 2 de seus discípulos seguiram a Jesus. Aqui também nós temos 2 discípulos de João Batista que vão até Jesus. Então vejam que João Batista, ele anuncia a chegada do Messias, ele aponta quem é esse Messias, Jesus, e faz com que os seus discípulos sigam a Jesus. Vimos no início do Evangelho de São João, como acabamos de lembrar, 2 discípulos seguem a Jesus, que esses 2 discípulos são identificados explicitamente. Um é André, o irmão de Simão Pedro, e provavelmente João, o evangelista, né, que relata também esses acontecimentos. Aqui no Evangelho de São Lucas, que é uma outra perspectiva, então João Batista também envia 2 de seus discípulos, mas nós diríamos que muito mais de forma pedagógica, para que os próprios discípulos que já tinham escutado do seu mestre João Batista, mas que ainda precisavam, né, tomar uma decisão, né, não de abandonar o mestre, já que ele estava na prisão, mas ser coerente com a mensagem, com o ensinamento que receberam do mestre João Batista, isto é, seguir Jesus, optar pelo seguimento de Jesus. E nada melhor do que os sinais de que Jesus de fato é o Messias, isto é, os sinais, aqui a gente poderia resumir, né, os sinais estão, primeiro, nos milagres, né, nas curas e na expulsão dos demônios. Então Jesus é aquele que cura as enfermidades, são sinais da presença do reino, e Jesus é aquele que luta contra o mal e destrói o mal, né? Expulsa o mal, liberta o ser humano do poder do mal. E uma outra característica também do Messias é aquele que ensina. Então nós poderíamos dizer que assim nós temos todo o resumo da atividade de Jesus, da missão de Jesus, e a prova de que de fato ele é o Messias. Até Jesus, quando é questionado por outros grupos se ele é o Messias ou não, e até ele é acusado, né, de estar agindo sob a influência de Beelzebu, aí Jesus vai dizer: olha, mas os cegos recuperam a vista, os surdos escutam, os mudos falam, os aleijados andam. Então, isso é um sinal de que o reino de Deus chegou. E se eu expulso o demônio por Beelzebu, então o reino está dividido. Então como é que o demônio pode expulsar-se a si mesmo, né? Então é uma contradição pensar que os sinais do reino, da presença, da chegada do reino de Deus, né, do Messias esperado, esses sinais eles não são evidentes, né? Por isso que João Batista insiste com os seus discípulos que eles vão até Jesus, façam essa pergunta e assim acabe toda dúvida. É Jesus mesmo aquele que João Batista anunciava, é Jesus mesmo aquele que o povo de Israel aguardava, é Jesus mesmo aquele que toda a humanidade desejava para alcançar a salvação. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então à noite, às 8 horas, hoje, na quarta-feira, teremos a nossa live, apresentando agora o tempo do Natal, o ciclo natalino, né? Vamos falar algumas coisas sobre este tempo, tempo tão importante, né? Passando o advento em vista do Natal. Então, na próxima semana que vai começar o Natal, então nós vamos dar um pouco de tempo também nesta live de hoje, desta quarta-feira, ao tema do Natal, ver que o Natal é mais do que uma noite, Natal é um tempo, é um ciclo, né, com vários momentos, com a sua dinâmica própria. Então convido a você para mais tarde, às 8 horas, aqui nos encontrarmos para esta reflexão sobre o tempo do Natal. Então desejo a todos um bom dia e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.